Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Os Estado... administradores têm que ser, na verdade, isentos. Ali na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como o Com essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os radio-ouvintes. Esta é mais uma edição do debate à Nação. Hoje falamos da reunião do G77 mais China, que teve lugar em Havana, foi no dia 15, há 8 dias, portanto. Dos 134 países, apenas foram a Cuba 100 países, entre chefes de Estado e do Governo, uma forte investida diplomática do governo cubano. Os G77 mais China estiveram reunidos para promoverem uma ordem internacional mais justa para os Estados em desenvolvimento. Vamos neste debate entender o que é que significa exatamente uma nova ordem internacional mais justa. Outra ambição dos 134 é o reforço da rede de segurança financeira global e maior acesso ao financiamento. Mas o tema central do evento foi os desafios atuais do desenvolvimento, o papel da ciência e da inovação. Eu quero lembrar que o G77 foi criado em 1964 no seio da ONU, no interior do grupo dos países não alinhados, por 77 países em desenvolvimento, no contexto da Guerra Fria. Eram países que procuravam ser neutrais e queriam ter uma agenda própria, uma agenda naturalmente diferente da agenda dos Estados Unidos e da Rússia, que estavam em confronto. Justamente por isso caiu no esquecimento e ter-se-á desatualizado um pouco. Hoje conta com 134 membros, como dissemos. A China, que não se considera membro do grupo, participa no G77 desde 1992, o que faz com que estejamos diante de um grupo gigante que representa 80% da população mundial. Para o debate temos connosco o embaixador de Cuba em Cabo Verde, Túrcio Lopes, a quem cumprimentamos. Bom dia, senhor embaixador. Bom dia, muito obrigado. E nós agradecemos imenso a sua presença aqui neste debate. Connosco também temos Milton Paiva, advogado. E bom dia, Milton Paiva. Bom dia. E agradecemos muito também ter aceito o nosso convite mais uma vez. Hélio Africano, ativista digital. Hélio Africano participa à distância, online. Cumprimento, Hélio. Bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Temos aqui connosco, portanto, um painel diferente. O senhor embaixador vai participar enquanto anfitrião do evento de Cuba. Agradeço a sua presença, Hélio. Você lá em casa já sabe, o debate é aberto ao público. Sintonize-nos em FM 89.9 e 94.4 na praia, 99.6 e 94.4 em Santiago Norte, Santiago Sul, Maio e Fogo, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Nas redes sociais, através do Facebook, Rádio Alfa-CV, Rádio Alfa-CV, mas também poderá sintonizar-nos em www.radioalfacv.com, www.radioalfacv.com, mas também pode ligar e participar através dos seguintes contactos: 970 95 95, 970 95 95, mas também 930 30 05, 930 30 05. Começo por si, senhor embaixador. Bom dia mais uma vez. Antes de iniciarmos o debate, diga-me como é que está Cuba do ponto de vista económico e social. Eu estive lá em 2014 e vi uma vitalidade do passado, uma vitalidade do ponto de vista cultural e um arranjo físico interessante. Diga-me hoje como é que está Cuba. As coisas evoluíram, entretanto? Bom dia novamente. Obrigado por nos convidar a este programa da rádio. A situación en Cuba, el tema económico, sobre todo, está una situación muy difícil. Nos últimos años, o bloqueio de Estados Unidos
que comenzó en 1960, es decir, ya 62 años. Un bloqueo ha sido el bloqueo más longe en la historia de la humanidad. Y, por ejemplo, durante el mandato del presidente Trump, aprobó 254 medidas contra Cuba. El objetivo del bloqueo continúa siendo afogar a la economía cubana y intentar destruir la revolución cubana mediante crisis económica, financiera, de medicamentos y y temas sociales también. Aquí quiero hacer un paréntesis, acho que en un futuro podríamos hablar de un bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, mas quiero llamar la atención que muchas personas no conocen mucho el bloqueo, no entienden o alcance que tiene un bloqueo y achan que son un problema entre Cuba y Estados Unidos, problemas económicos, financieros. Y yo quiero colocar solo 3 ejemplos para que las personas comprendan que el bloqueo es un crimen, que es una violación de los derechos internacionales y que también viola las leyes internacionales. Por ejemplo, durante un momento de la COVID, que todo el mundo sabe que fue una crisis planetaria, que hubo millones de personas fallecieron producto de la pandemia. En aquel momento, Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra todos los países que les tenían sanciones unilaterales económicas, excepto Cuba. Eso es. En un momento determinado, nuestra industria médica y farmacéutica, nos producimos muchos medicamentos e inclusive componentes electrónicos. En un momento determinado precisábamos ventolíneas pulmonares, era parte del tratamiento, y nos pedimos al gobierno de Estados Unidos que nos vendieran. Estados Unidos prohibió la venta de ventolíneas pulmonares a Cuba e incluso prohibió a las empresas norteamericanas que vendieran ese equipamiento médico a Cuba. En segundo lugar, nos producimos en Cuba oxígeno medicinal. En un momento determinado, nuestra fábrica de oxígeno medicinal tuvo problemas, se detuvo a producción y pedimos entonces también al gobierno de Estados Unidos que vendieran para Cuba oxígeno medicinal para los utentes, los pacientes. Y Estados Unidos no solo prohibió, es decir, como gobierno, sino prohibió a todas las empresas que vendieran oxígeno medicinal a Cuba, o cual puede traer la muerte de los utentes, los pacientes. Y quien está doente no es el gobierno de Cuba, es cualquier ciudadano cubano, es el pueblo cubano quien estaba doente. Y esto es parte del bloqueo, es un crimen provocar la muerte de personas cuando usted podría ayudar de alguna forma. En el caso de Cuba, Estados Unidos no escatimó y ha feito todo lo que ha sido posible para afogar nuestra economía. Esto también en el sector económico, durante un mandato de Trump, 20 días antes de concluir su mandato, él incluyó a Cuba una lista de países patrocinadores, estados patrocinadores del terrorismo, o que lleva ainda medidas adicionales contra la economía cubana. Esto inmediatamente que Estados Unidos aprobó esa medida unilateral contra Cuba, sin ninguna excusa, no tiene pretexto alguno, no tiene ninguna causa justa para eso. Más de 110 bancos en el mundo fecharon todo. Cuando Cuba tenía los depósitos en dólares, fecharon los depósitos de Cuba. Dijeron que no podían hacer ninguna transacción del Estado cubano o de entidades cubanas, o cual realmente es un gran golpe para nuestra economía, porque usted no va en un mundo a comprar con una mala de dinero, usted lo hace a través de un banco, y ningún banco hoy quiere realmente hacer transacciones con. Entonces, ¿cómo comprar en el exterior? ¿Cómo vender? Si tampoco cuando usted está en el exterior quiere pagar a Cuba, los bancos tampoco aceitan el dinero usted porque tiene miedo de mañana Estados Unidos ponga una multa, una coima a usted. Y lembro que en un momento determinado Estados Unidos colocó una coima, fue un banco francés y alemán de 3,5 miles de millones de dólares a Francia y Alemania. Sí, y eso fue durante el mandato de Obama. Es cierto que durante el mandato de Obama, por ejemplo, él levantó, ya no, y se estamos en la lista terrorista desde el gobierno de Reagan.
él levantó, sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y a economía cubana, incluso con un bloqueo funcionando, a economía cubana en los años 2016, 15, 17, 18, la economía cubana subió, aumentó mucho ingresos, ¿no? Los lucros de nuestra economía y a población cubana inmediatamente. E agora com a administração Biden, as coisas él melhoraram? dejó intacto lo que Trump fez. Él no ha mudado nada. Muchos imaginaron que siendo vicepresidente Obama, y él había anunciado que iba a tener una nueva política hacia Cuba, mas él hasta hoy deja intacto lo que Trump aprobó. No tem cambio. Él está también, ¿qué aconteceu? Eu acho que el presidente Obama, con el objetivo también de destruir la revolución cubana, tentó aplicar lo que se fez en Europa socialista. Vamos a invertir, vamos a promover otras cosas y ideológicamente el socialismo va a desaparecer. En Cuba no funcionó, mejoró la economía, inclusive muchos cubanos que moraban en el exterior, más de 12.000, voltaron a morar en Cuba, a vivir en Cuba. La economía comenzó a subir, que es un problema que está en Cuba, un problema económico. No tengo otro. Entonces, hoy para nós es muy difícil desenvolver nuestra economía. Hoy, los principales ramas económicas, sectores económicos que nós temos, es la industria biotecnológica, farmacéutica, de medicamentos, y turismo, y también tenemos exportación de níquel y otros minerales. Y los servicios médicos cubanos. Cuba, como usted sabe, fez un gran investimento en capital humano, recursos humanos. Hoy tenemos en Cuba 55 universidades. También de esos 55, por ejemplo, 70.000 son graduados extranjeros de países de tercer mundo que se graduaron en Cuba. En este caso, inclusive cabo-verdianos. 1.000 cabo-verdianos se graduaron lá en Cuba, más esto también nuestros recursos humanos, capital humano es muy grande. Por eso, durante la COVID, cuando también Estados Unidos dejó que se vendieran vacinas a Cuba, Cuba produjo tres vacinas contra la COVID-19 y 2 candidatos vacinales. Es decir, nuestra propia industria tuvo que desenvolverse sozinha, porque no podía tener insumos del exterior, y conseguimos realmente vacinar a nuestra población, y Cuba tuvo uno de los menores. Acho que en Cuba fue 0,01% de fallecidos por 100 pessoas. Sr. Pastor, de qualquer forma, no Ocidente, Cuba continua a ter um grande aliado, que é a Espanha, sobretudo a nível turístico, com a construção, com reparação de imóveis, mas também a nível da indústria turística. Sí, nós temos, sí, Cuba, como vocês aqui, é uma ilha, um trópico, um clima muito bom, un mar Caribe muy bonito, agua quente, y el turismo es una de nuestras principales industrias. Un bloqueo también en este caso afecta al turismo. Según estudios de los propios norteamericanos, sí, durante Obama en Cuba iban los cruceros y fueron perto de 800.000 norteamericanos. Él autorizó 12 licencias que uno podía ir a Cuba, no individual, más usted podía ir en grupo para un proyecto cultural, un evento esportivo, un evento académico. ¿Sí? Y além de eso, autorizó también que los norteamericanos que tenían familias en Cuba podrían ir a visitar. Hoy Cuba es el único país del mundo que los ciudadanos norteamericanos no pueden visitar porque el gobierno de Estados Unidos no permite que él visite. Si usted, siendo norteamericano, va a Cuba, puede tener una pena de 5 años en la cárcel y $50.000 de multa. Es una violación de los derechos humanos. Sí. Y la idea es que los norteamericanos no conocen lo que es Cuba. Mas lo que está pasando hoy, la industria de turismo es una de nuestras principales industrias, y según estudios de los propios norteamericanos, si no existiría bloqueo, alrededor de 5 millones de turistas norteamericanos visitarían Cuba cada año. Eso para la economía cubana sería un gran estímulo. Solo norteamericano. Hoy, más de 1 millón de canadienses visitan Cuba. Inclusive ya estamos voltando, en el caso del mercado canadiense, a los números antes, a COVID-19, año 2019, donde 11 Cuba, 2018 Cuba alcanzó
4,9 millones de turistas. 4,9 millones de turistas, incluyendo en aquellos momentos los cubanos eran el segundo grupo turístico, es decir, primero canadienses, después cubanos y después venían europeos y esas cosas. Y también los cruceros, Cuba, en aquel momento, años 2016, 17, 18, estaba incluso en los recorridos, percursos de los cruceros no Caribe, y muchos turistas norteamericanos fueron, y eso desenvolvió, el desenvolvimento de turismo trouxe para Cuba muitos benefícios econômicos. Muito bem, vamos entrar então na questão da cimeira do G77. Diga-me, diante desse cenário, como foi possível, portanto, organizar esta cimeira em Cuba e quais eram os objetivos que Cuba pretendia com a realização desta cimeira? Sí, Cuba, desde janeiro deste ano, 12 de janeiro, Cuba assumiu a presidência do Grupo 277, que, como você falou, são 134 países. 77 foi o grupo fundacional inicial e agora temos 134 países mais China. Na cimeira foi uma cimeira modesta, sencilla. A declaração foi um documento consensuado, transparente, de muito debate com os 134 ministérios das relações exteriores dos países membros, onde o objetivo real da cimeira, acho que existe, no caso de Cuba, existe total alinhamento entre os interesses de Cuba e os interesses dos países do terceiro mundo. A Revolução Cubana, desde o século XIX, com nosso herói nacional, José Martí, ele falou, pátria é humanidade. Ele falou, pátria é humanidade. E ele foi também um escritor, periodista, jornalista, y él, en varios de sus artigos, faló de cómo Cuba podría, una vez ser independiente de España, ayudar al mundo. Y faló en un documento sobre el equilibrio del mundo, donde todos los países debían actuar como hermanos, como ayudar unos a otros. En este caso, Fidel Castro fue continuador de esa revolución. Inclusive cuando Fidel Castro asaltó el cuartel Moncada en 1956, que él fue prisionero, cuando preguntan a él quién fue el autor intelectual de un Moncada, él faló José Martí, porque yo sigo las ideas de José Martí. Y acho que cuando uno ve el desenvolvimiento de la Revolución Cubana, es así. La Revolución Cubana triunfó en 1959 y ya en 1963 ya teníamos internacionalistas cubanos en Algeria. Teníamos 50 médicos cubanos ayudando a Algeria. Y durante todos esos años, tuvimos aquí en África, por ejemplo, Cuba participó en 15 movimientos de liberación nacionales para ayudar a la libertación de esos países. También lo hicimos en América, en algunos movimientos guerrilleros de América Latina. En el caso de Vietnam, durante la guerra de Vietnam, Fidel fue el único jefe de Estado que durante la guerra de Vietnam fue a Vietnam. Y nosotros teníamos lá médicos y teníamos lá constructores ayudando a Vietnam a reconstruir, en medio de la guerra, no posterior a la guerra, en medio de la guerra, a construir aeropuertos, a construir predios, con ayuda de Cuba. Y los vietnamitas agradecieron siempre. Y acho que Cuba, en este sentido, siempre es un ejemplo de cómo ayudar al mundo, porque nosotros nos ayudamos también. Es ese sentimiento. Entonces, la cimera tiene ese objetivo. ¿Cómo podemos hacer que todos trabajemos juntos? ¿Cómo podemos? El orden internacional actual es injusto. No solamente en un orden económico, también en un orden político. Muchos ya están, hace años, hablan de cómo mudar el Consejo de Seguridad, tirar el veto de los países que tengan un veto. ¿Y por qué no escuchar a todo el mundo? El propio ejemplo del bloqueo. Durante más de 20 años, el bloqueo, más de 180 países votan a favor de eliminar el bloqueo. Y Estados Unidos ainda mantiene el bloqueo, violando, inclusive acho que fue año 2017 o 2018, el propio gobierno de Obama se abstuvo de continuar con el bloqueo y ni siquiera en ese momento se levantó un bloqueo contra Cuba. Entonces, nuestra idea es esa, es decir, cómo podemos ayudar al mundo, cómo Cuba puede ayudar al mundo, porque no somos parte del mundo y achamos que debemos construir un nuevo mundo basado en la cooperación, la solidaridad, la amistad, el respeto a los pueblos. Acho que los pilares deben ser otros.
Porque é um só mundo para todos, para ricos e para pobres. E por quê? E Fidel, acho que Fidel, em Nações Unidas, lembro, foi nos anos 60, não lembro agora o ano exato, ele falou desse tema em Nações Unidas e ele falou, es decir, se não haveria pobreza no mundo, não haveria guerra. Deixa-me ouvir o Milton Paiva. Milton Paiva, permita-me antes que faça aqui uma introdução. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ele esteve lá e presidiu a cerimónia de abertura. E ele considerou muito importante que os países em desenvolvimento lutassem para garantir transformações necessárias nos sistemas internacionais, de modo a criar condições para que possam enfrentar os desafios e recuperar o ímpeto do seu desenvolvimento. E a diplomacia cubana, enfim, todos nós sabemos, desde o início do ano, tem colocado ênfase no seu mandato na urgência da reforma do sistema financeiro e multilateral. Os países em desenvolvimento exigem, os países, enfim, que lá estiveram presentes, exigem o reforço da rede de segurança financeira global e um acesso maior e mais equitativo ao financiamento internacional, sobretudo em tempos de crise. Eles querem também alterações na governação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional que permitam o reforço da sua participação nessas instâncias. A pergunta que eu te coloco, Milton, é, tendo em conta, basicamente, os 134 países são países pobres, qual é o peso que tem no cenário geopolítico mundial, que importância que têm também, e se têm capacidade para decidir e influenciar algumas decisões a nível mundial. Bom dia, Zé Mário, cumprimento o Sr. Embaixador, o Hélio e todos os nossos ouvintes, e obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, a questão que me coloca é muito interessante e muito pertinente, e eu acredito, para começar por responder sim ou não, acredito que sim, que os países pequenos têm um espaço de poder e de influência enorme a nível planetário, e nem sempre temos sabido utilizar isso. E um dos méritos dessa Cimeira G67 é relançar precisamente esse tema da renegociação do poder a nível planetário. Nós vivemos num sistema de governança mundial que resulta do pós as duas grandes guerras e que é dominado pelos vencedores, pelos tais 5 membros permanentes que têm o direito de veto nas Nações Unidas, a China, a França, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos, e dali, desse poder, decorrem vários outros poderes através das instituições, através da ONU, através do Banco Mundial, do FMI, da OMC, etc, etc. Houve uma primeira reação, digamos assim, a esse domínio, vamos dizer assim, através do grupo dos BRICS, da Rússia, da Índia, do Brasil, da África do Sul, etc., que é um projeto que já vai avançado. Eles já têm os seus próprios bancos de desenvolvimento, a sua agenda, e já fazem intervenções diferentes nesse tipo de fóruns. É só ver a acutilância que o presidente Lula e outros têm trazido, não só nas questões do clima, tecnologia, a redução das assimetrias, mas também queria dizer que o G77, que agora na prática é G134, reúne 80% da população mundial, ou seja, em quantidade é um grupo poderoso, em número. Na Assembleia Geral é um Estado, um voto, ou seja, são muitos votos. Aliás, não é à toa que sempre a agenda deles passa, eles fazem sempre, é uma instância de consultação antes da Assembleia Geral. O que decidem na antecâmara normalmente tem os votos. Por exemplo, no caso de Cuba, desde 1992, que sempre a Assembleia Geral das Nações Unidas aprova pelo fim, é a favor, pelo fim do embargo, com os votos sempre contra dos Estados Unidos e de Israel. Vamos dizer, os Estados Unidos têm o veto, não cumpre. Uma parte das medidas são medidas internas, portanto não dependem diretamente da ONU, mas digamos que é uma instância forte que é relançada no pós-Guerra Fria. Já não temos a situação da Guerra Fria, mas temos outras guerras e outras debilidades, e o G77 vem recompor a discussão política mundial dos pesos e contrapesos, não deixando que apenas os vencedores das duas grandes guerras sejam os dominadores em tudo. Então penso que nesse sentido é meritório, Cabo Verde faz parte, e é uma oportunidade também para nós, que sozinhos somos pequenos e somos só um voto, termos um espaço de influenciação
política a nível planetário. Hélio Africano, mesma pergunta para ti. Que peso têm esses países para influenciar as grandes decisões mundiais, sobretudo esses que têm à frente, como disse o Milton Paiva, esse quinteto dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Bom dia, Luís Embaixador, Milton, José Correia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez a falar sobre temas que eu acho que são temas muito importantes. O mundo, eu como sabe tenho a minha formação mais na área tecnológica e o mundo está a sofrer enormes alterações devido às constantes e agressivas evoluções tecnológicas dos últimos anos. E estas evoluções tecnológicas têm beneficiado essencialmente um número muito restrito da população global. Efetivamente, mais de 50% da população nos últimos 30 anos cresceu 2%. E a população, os países mais ricos tiveram taxas de crescimento bem superiores. Mas repare, o grande desafio é repensar a forma de estar no mundo, tendo em conta esta revolução tecnológica. E a forma de pensar no mundo, a forma de agir, o modelo atual no mundo está muito concentrado nos países que ganharam a guerra, evoluíram, desenvolveram-se mais tecnologicamente, mas fruto das enormes rupturas tecnológicas, neste momento esses mesmos países têm desafios que não são os mesmos de países em desenvolvimento e de países que estão em clean fields, espaços ainda de grande desenvolvimento. Então há aqui claramente uma necessidade desses países pensarem na sua forma, no seu momento atual, qual é o contrato social mais adequado para o seu desenvolvimento. Mas esses países estão maniatados por contratos sociais dos países mais desenvolvidos. É claro que este grupo tem um objetivo de desenhar um compacto digital até 2024. E neste contexto já foram decididos e definidos 3 grandes dimensões críticas para esse contrato social, digamos. A confiança, porque a confiança está minada, principalmente desses países e também nos países em desenvolvimento, a confiança nas instituições, a confiança nos serviços, a confiança na saúde, a confiança no digital está minada, é uma dimensão considerada crítica a ser endereçada. A segunda é a inclusão, a proteção, saúde para todos, uma vida decente para todos, a inclusão social para todos e o digital para todos. E o terceiro é o desenvolvimento económico, tendo em conta também a imensa informalidade que existe no mundo. Estas 3 dimensões vão definir um novo formato para o mundo. E é neste momento que eu acho que este grupo, o G77, tem um papel determinante na definição deste novo formato. É preciso agora, obviamente, um fantástico jogo de influência. É claro que o Conselho de Segurança deveria cair, porque não espelha a vontade de todos, da maioria, mas já existem espaços onde podemos influenciar. Eu acredito que este grupo tem um potencial de influenciação na remodelação do mundo. E o mundo vai ser remodelado nos próximos anos, e principalmente devido a esta avalanche tecnológica que na maior parte de nós ainda nos estamos a adaptar. E é nesta remodelação, neste novo shaping do mundo, que é fundamental a pressão que este grupo pode fazer. Muito bem. Sr. Embaixador, já sei que vai comentar esses aspectos que se referiram o Milton e o Hélio, mas gostaria antes de lhe perguntar se acha que esses aspectos como a luta contra as desigualdades, luta contra a pobreza, etc., se acha que esses aspectos estão dentro da agenda dos 5 que dominam praticamente o mundo, os tais que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Bom,
como se tem falado, o mundo não ha mudado muito desde hace más de 50 años. Seguimos lutando contra la pobreza, seguimos lutando para acabar con el analfabetismo, mejorar los índices de salud. Y en la misma cimera de Habana, el propio secretario general de Naciones Unidas faló que lo que cada vez tenemos más pobres, más de 700 millones de personas viven en la pobreza. Lo que yo acho que es una respuesta clara de que no se ten avanzado o que no se avanza a ritmo. Inclusive faló que que solamente se podría cumplir no, se ha avanzado un 15% de los objetivos de desenvolvimiento sostenible, mas la mayoría de ellos ya no van a ser cumplidos en el 2030. Y yo quiero, Cuba fue, como parte de países no alineados, Cuba fue en 2 ocasiones, Cuba activa presidencia de los no alineados, 1979 a sexta cumbre y en 2006 en Habana. Mas esta a cimera en Cuba ahora una continuación, podríamos decir, de la primera cumbre sur, que fue en el año 2000, 12 de abril, 2000 en Habana, convocada por el compañero Fidel Castro. Ya casi falamos de un cuarto de século, y hoy el mundo está peor. Y Fidel faló en aquella época, para el Grupo 77, un momento actual no puede ser de mendigancia a los países desenvolvidos, ni de sumisión, derrotismo o divisiones internas, mas sí de rescate de nuestro espíritu de luta, unidad y cohesión en torno das nossas reivindicaciones. O qué hacer es lo que debemos discutir aquí. Estoy falando del año 2000. En esta conferencia de cúpula del tercer mundo, caberíanos decir, os chefes de Estado y de gobierno que aquí se reúnen, representantes de la esmagadora y sofredora mayoría, tengo derecho y ainda más a obligación de dar una vuelta y corregir este rumbo catastrófico. Tenemos la obligación de ocupar nuestro lugar de derecho na ponte y garantir que todos navegamos en condiciones de solidaridad, igualdad y justicia. Eso fue hace 23 años. Y hoy estamos en las mismas condiciones. Eso quiere decir que lo que existe, los mecanismos que existen hoy, no funcionan. No han funcionado para la mayoría de la humanidad. Inclusive ya se fala de divisiones dentro de los propios países desenvolvidos. Han crecido la pobreza en otros países desenvolvidos. Entonces, achamos que es necesario un mundo multipolar, solidario, con un olear más como hermano, no como predador de los recursos humanos de otros países. Achamos que tenemos que partillar los lucros, desterrar el egoísmo, individualismo y chauvinismo. Achamos que la multipolaridad es una oportunidad para los países del tercer mundo. Somos mayoría. Un mundo desenvolvido no puede vivir sin nós. Não pode. Sim, somos os maiores produtores. É a questão que estou a colocar. São a maioria, mas, enfim, praticamente não têm poder. Não têm poder porque acho, desafortunadamente, que muitas vezes não logramos a unidade. Não logramos atuar de conjunto. Não logramos trabalhar de conjunto. Isso é uma crítica interna que está a fazer ao grupo do Sim, 124. agora, e nós temos feito. Inclusive o presidente Chávez, num momento determinado, o presidente de Colômbia, Chávez, ele falou, vamos de cumbre em cumbre e os pueblos van de pior a pior. Porque temos cumbre e nós resolvemos os problemas que temos. Porque muitas vezes nos crean divisiones. Porque muitas vezes quando vamos a votar, muitos países desenvolvidos hacen presiones para que los países subdesenvolvidos en desenvolvimiento no voten de esa forma, ou ao menos não cumpram lo que votaram. Este apelo foi feito durante a cimeira do 134? Sim, foi feito. E nós chamamos, e acho agora, nosso presidente também está em Nações Unidas. O presidente cubano está em Nações Unidas e tem participado em vários eventos lá, inclusive nosso ministro de Saúde também chamou. E ele chamou a compartilhar nossos recursos, nosso conhecimento. Porque falamos, por exemplo, agora mesmo, a cumbre foi de tecnologia, inovação e ciência. Mas muitas vezes a ajuda do exterior, por exemplo, que os países desenvolvidos colocam a ajuda exterior como algo muito bom. Mas a ajuda exterior muitas vezes vem em ajuda em alimentos, mas poucas vezes vem em ajuda em infraestrutura, poucas vezes vem em ajuda em criação de universidades, poucas vezes vem em ajuda em conhecimento.
Se você cria conhecimento, o próprio país pode desenvolver-se no futuro, ou a própria região pode compartilhar seus recursos. Isso ainda não se, a cooperação sul-sul temos tentado, mas muitas vezes não conseguimos concretizar isso. E esses os mecanismos muitas vezes que existem hoje que nos permitem. E o que faz é criar divisão entre nossos povos, nossos governos também. Muito bem. Hélio Africano, já vais-me explicar o que é que significa exatamente esse lema do encontro, que foi Desafios Atuais das Áreas da Ciência, Tecnologia e Inovação. Já me vais explicar isso. Deixa-me antes ouvir o Milton Paiva, se ele acha que o Espaço dos 5 tem lugar para a luta contra a pobreza e a luta contra as desigualdades. Não, claramente que o tema dos ODS é um tema que interessa ao G77. O tema de trazer para... Eu diria que os temas dos 5 são os temas que nós temos estado a viver, democracia, as liberdades, o comércio livre, a internacional de empresas, etc, etc. São temas mais económico-liberais na perspectiva da expansão do espaço de influência e de poder dos 5, vamos dizer assim. Todos esses temas do ODS, dos 17 ODS, que têm como centro as pessoas para reduzir a pobreza, a fome, a desigualdade social, proteger recursos naturais, o clima, gerações futuras, parcerias, vidas plenas, sociedades justas, etc. São temas, claro, que são de mais interesse para os pequenos e são temas da Assembleia Geral, onde nós temos um país, um voto e nós podemos, em bloco com 134 votos, mais a China e mais outros que possamos trazer a agenda, defender e influenciar. O Sr. Embaixador disse bem, a avaliação dos ODS está a meio percurso e já se está a concluir que em 2030 não se vai conseguir atingir, ou seja, os pobres vão continuar pobres, as assimetrias vão continuar, as disparidades, e há 75% de objetivos por preencher e coloca-se a questão de quem é que vai carregar para portar para o debate político, mas também para financiar, quem vai financiar a redução de toda essa assimetria. Então acho que de facto são agendas diferentes. A agenda de Bretton Woods, dos 5, a agenda dos BRICS, que já estão mais próximos a competir, já estão mais perto do topo da tabela, e a agenda dos que estão mais pobres ou a meio da tabela, de facto, é a agenda dos últimos da fila, e alguém tem que portar isso e trazer isso para a frente. E como Cabo Verde é membro do G77 e eu falo como cabo-verdiano, tenho todo o interesse e penso que o país deve ter em embarcar neste movimento e nesta luta. Muito bem. Hélio Africano, o tema do encontro foi Desafios Atuais das Áreas da Ciência, Tecnologias e Inovação. Quando falamos nisso, do que é que estamos a falar exatamente? Repara, o mundo cresce com desenvolvimento e onde a tecnologia tem um impacto enorme. Historicamente, nós crescemos tendo em conta evoluções tecnológicas, a luz, a eletricidade, a industrialização. E este desenvolvimento tecnológico tem que ser acompanhado com uma adaptação do mundo para facilitar o desenvolvimento. Não é por acaso na área industrial surgiu a escola, para conseguir capacitar as pessoas para que o desenvolvimento com tecnologia fosse mais eficaz. Quando falamos na fome, na luta contra a pobreza, na melhor saúde, na melhor educação, instituições mais fortes, claramente a ciência e a tecnologia têm um papel determinante. Mas a questão não é a ciência e a tecnologia. A questão é quem a traz. Porque a própria ciência e tecnologia tem os seus bias, não é? Pode vir com influenciação de crenças de quem está a transmitir esse conhecimento e a dar essa tecnologia. A questão é como garantir que vamos conseguir este grupo, 80% da população mundial, desenvolver-se através de ciência e tecnologia, mas desfrutada ou maximizada por este grupo. E aqui é que é o grande problema. O grande problema é que, infelizmente, apesar de sermos muitos, não temos conseguido
ter uma representação a nível de ciência e tecnologia equivalente. Então nós somos inundados com tecnologias que estão a ser importadas e que dentro delas trazem condicionalismos que nos mantêm no estado de pobreza em que estamos. E como que esses 80% da população, ou se tu quiseres, os 134, estão do ponto de vista das novas tecnologias de informação e comunicação? Partindo da realidade de Cabo Verde. Se me permites, eu poderia partir da realidade de Cabo Verde e africana, eu diria que estamos altamente maniatados. Cabo Verde, no contexto africano, do ponto de vista académico, está muito bem, mas toda a nossa evolução está condicionada aos valores e crenças que não são nossos. Repara, a África, um país mais avançado, quando vamos ao sistema financeiro, vai estar a querer evoluir o desenvolvimento do sistema financeiro tendo em conta o seu legado. E todo o sistema financeiro dos países mais desenvolvidos foi sustentado no conceito de um banco físico. Ora, se esses países mais desenvolvidos trazem para a África esse conceito e dizem vocês estão atrasados, porque não têm bancos físicos, então têm que meter bancos, criar bancos com instituições bancárias como nós temos nesses países, nós vamos estar para sempre atrasados. Se nós não tivermos a capacidade de pensarmos, não, mas o sistema financeiro hoje pode ser muito mais eficaz com novas tecnologias. Um banco já não precisa de tanto betão, mais telemóveis, mais infraestrutura tecnológica, mais acessível, e posso, se calhar, ultrapassar esses países, porque vou ter instituições que vão estar a atuar no sistema financeiro de forma muito mais ágil. Se nós não formos capazes de pensar o nosso contexto, de desenvolver tecnologias, aplicar a ciência ao nosso momento de desenvolvimento, nós continuaremos daqui a 50, 100 anos sempre para trás. Porque iremos estar a seguir países que têm ideias completamente diferentes. Esses países têm um problema de legado, terão muito mais dificuldade em utilizar as tecnologias para o seu desenvolvimento que nós temos. Esta é uma grande oportunidade. E eu acredito cegamente que esses países temos uma grande oportunidade, que é a oportunidade de termos greenfield, de não termos legado. Então podemos crescer a uma velocidade muito mais rápida do que esses países. Mas temos que ter a capacidade, primeiro, de pensar por nós próprios e depois de garantir que as infraestruturas de financiamento nos dão essas autonomias. Porque o financiamento que vem desses países vem condicionado. E vem condicionado e impede-nos de pensar com as nossas próprias cabeças. Temos que seguir o processo. E se seguirmos o processo que eles seguiram, estaremos para sempre para trás. Muito bem. Sr. Embaixador, enfim, como é que, na sua visão, como é que esses 134 países poderão abraçar esse desafio que o Hélio diz que é fundamental alcançarmos, malgrado as dificuldades que temos neste momento? Sí, bueno, si me permite, eu quero ler parte da declaração, onde está exatamente algumas das ideias que esta declaração foi como um processo aberto de debate, transparente, democrático. Fue una cimera donde todos nos sentamos, falo como hermanos, no había un jefe, no había quien estuviera por encima de otro país, todo contrario, todos estábamos al mismo nivel y la idea siempre, o propósito era cómo entre países hermanos resolver nuestros problemas y no solo nuestros problemas, sino también que este mundo sea multipolar para todos también, así que los países desenvolvidos también participen y se beneficien porque falo un solo mundo. Si un mundo es pacífico, si un mundo consigue se desenvolve todo el mundo, no solamente los países desenvolvidos. Y la Declaración de La Habana enfatiza la importancia de la ciencia, tecnología e innovación no desenvolvimiento sustentable y apela a abordaje más equitativa, colaborativa en esas áreas, especialmente para los países en desenvolvimiento. Dice, fala, uno, actual orden económica internacional es reconocida como injusta para los países en desenvolvimiento. Y esa injusticia fue exacerbada por la pandemia de la COVID-19 y otras crisis económicas y financieras. Fala de solidaridad y cooperación con Fale. A énfasis es colocada en la necesidad de fortalecer a solidaridad global y a cooperación internacional, especialmente con los países en desenvolvimiento para enfrentar los desafíos globales. Destácase la necesidad urgente de una
reforma abrangente da arquitetura financeira internacional e uma abordagem mais inclusiva da governança financeira global, incluyendo una mayor representación de los países en desenvolvimiento en las decisiones políticas globales relacionadas a ciencia, tecnología e innovación. Condena a imposición de leyes y reglamentos extraterritoriales y medidas económicas coercitivas, incluyendo sanciones unilaterales contra los países en desenvolvimiento que minan los principios de la Carta de Naciones Unidas y entraban el desenvolvimiento económico y tecnológico. Resáltase la importancia de cooperación entre países en desenvolvimiento, cooperación sur-sur, para el desenvolvimiento alternativa a los recursos e instituciones controladas por los países desenvolvidos, incluyendo acuerdos comerciales y tecnológicos. Defiéndese el acceso equitativo a las tecnologías de información y comunicación, a inclusión digital y a la eliminación de las divisiones digitales, especialmente en los países en desenvolvimiento. Financiamiento de investigación. Apela a un mayor investimento en ciencia, tecnología e innovación, al refuerzo de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología y al combate a fuga de cerebros de los países en desenvolvimiento. La importancia de la transferencia tecnológica para los países en desenvolvimiento es reconocida y los países desenvolvidos son instados a fornecer recursos y capacidades para fortalecer la capacidad tecnológica de los países en desenvolvimiento. Uso ético de la ciencia y de la tecnología. Defiende su uso ético y responsable de la ciencia y tecnología e innovación. Ven como fortalecimiento de las infraestructuras de pesquisa y desenvolvimiento. Llámase a promover la igualdad de género, la participación y los beneficios de ciencia, tecnología e innovación, incluyendo la participación de las mujeres en los procesos científicos y tecnológicos. Destaca la importancia de las parcerías multisectoriales y de cooperación internacional para el desenvolvimiento de la ciencia, tecnología e innovación, incluyendo financiamiento innovador. Y por último, también se aprobó ahí declarar el 16 de septiembre como Día de la Ciencia, Tecnología e Innovación no Sul. Es decir, eso, sobre todo. São recomendações muito ambiciosas. Muito ambiciosas, mas acho que são cumpríveis. Todo es que nós queremos cooperar entre nós. Acho que temos muitas universidades e centros de pesquisa e investigação em nossos países. China, como você falou, não é membro como pleno, ¿sí? Mas China é um país que pode nos ajudar muito e que está interessado. Já vamos ver essa questão da China. Deixa-me antes ouvir o Milton Paiva. Milton Paiva, não percorreste 134 países, mas enfim, percorreste os 15 da CDO, que também fazem parte dos 134. Como é que estão a nível das novas tecnologias e até que ponto esse desafio que o Hélio impõe, como sendo importantes, poderão ou não ser alcançados? Bom, eu não sei tão bem como o Hélio, como estão a nível de tecnologia. Sei que em África há uma iniciativa que é o Smart Africa, que tem também vários países membros a financiar, que há um espaço de concertação para que a revolução digital venha mais rápida. Mas o que eu queria destacar sobre isso, eu fui ver porque é que escolheram esse tema, não é muito habitual. Também é um tema emergente, toda a ONU e todos os 134 irem discutir a ciência, a tecnologia e a inovação, mas fui ver um pouco o que é que está por detrás disso e está muito bem pensado. De facto, no ponto de atraso em que nós estamos, com só uma perspectiva de 15% de realização dos ODS, nós já não podemos dar passos normais, nós temos que dar passos acelerados e temos que entrar na disrupção, e a tecnologia traz isso. A tecnologia democratiza e acelera o acesso à educação através do blend, do online, do learning. Uma comunidade que tinha só 10 crianças ou 10 jovens, onde não é viável uma universidade, já não tem esse problema. Temos outros, que é o acesso à internet. Mas a tecnologia é um acelerador dos ODS e da redução das assimetrias globais em tudo. Na educação, na saúde, já se faz telemedicina. Vamos dizer, em que mais? No acesso à água, na agricultura, na energia, ou seja, claramente está muito bem pensado. Eu fui ver a ONU até agora, o secretário-geral tem um enviado especial, que é um indiano, que é mais uma estratégia. Os indianos têm investido muito nisso, o enviado especial do secretário-geral. Ainda tem um corredor mundial de técnicos a nível das novas tecnologias. Sim. O conselheiro do secretário-geral da ONU
para o Compacto Global Digital é um indiano que está, bom, ele é da escola do Instituto de Desenvolvimento de Genebra, mas é um indiano, e acredito que está-se a montar, aliás, eles têm previsto para 2024 a Cimeira do Futuro, que é à volta da cooperação digital para esse compacto. Acho que está muito bem pensado. Não tendo podido a força dos recursos naturais, do óleo, do petróleo, do ouro, ou a força das armas, reduzir as assimetrias, que seja a tecnologia uma ferramenta e uma autoestrada para que possamos encurtar todas essas distâncias. Muito bem. Hélio, diga-me uma coisa, as TIC, as inovações, etc., são o calcanhar de Aquiles em qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Muitas vezes o que nós verificamos é que temos o software, ou seja, os recursos humanos, e o hardware falta-nos para darmos asas às nossas imaginações. Zé, nós não acreditamos. Falta nós e o nosso continente acreditar que este TIC podem revolucionar e podemos caminhar a uma velocidade muito superior aos países mais desenvolvidos. Repara, vamos a uma questão óbvia. A África não tem bancos, dando continuidade ao que eu tinha dito. A África não tem bancos. Há exemplos de penetração do mobile money em África, como o caso do Quênia, que ultrapassaram o acesso ao financiamento de uma forma incrível e a uma velocidade que nenhum país mais avançado conseguiu. Neste momento, a maior penetração que existe de mobile money no mundo, tendo em conta acesso à internet, é em África. Então, por que a África não acelera o processo de moedas digitais nacionais? Já temos algumas. África do Sul, Gana. Mas por que não aceleramos? Este seria um fator de desenvolvimento terrível. Nós temos que acreditar que com a tecnologia podemos dar saltos grandes. Eu tenho aqui no meu pulso um relógio. Este relógio é um relógio iPhone que me permite fazer leituras dos meus dados vitais. Ok? Isto é interessante no contexto onde estou aqui em Espanha, é interessante, mas aqui em Espanha eu tenho acesso a cuidados primários básicos, certo? Agora imaginem este telefone, este relógio, nas populações mais longínquas da África, que não têm lá um centro de saúde. Imaginem ter esta capacidade de poder ler dados vitais nessas populações que não há centros de saúde, mas pode chegar lá a conectividade muito mais depressa, ou seja, podemos endereçar temas de saúde com tecnologia de uma forma muito mais impactante que hoje consegue nos países mais avançados. Temos é que ser ousados. Já está mais do que claro que o acesso ao conhecimento através destes brinquedos tecnológicos é muito mais interessante e muito mais efetivo. Mas nós continuamos a fazer reformas e a melhorar dentro de um modelo obsoleto de ensino. Repito, obsoleto de ensino. Os telemóveis, o digital, já é uma forma muito mais agressiva de passar conhecimento. Como é que nós não fazemos reformas estruturantes no sistema educativo para acelerarmos o conhecimento das nossas populações e assim aumentar o desenvolvimento? Muito bem. Sr. Embaixador, o que falta em África, só para repetir, o que falta em África é a coragem de fazer o óbvio, que é, temos a população mais nova do mundo, portanto mais disponível para as tecnologias, e temos a oportunidade de não ter muitas infraestruturas. Então a tecnologia pode desacelerar e podemos daqui a 20, 30 anos estar acima desses países mais desenvolvidos. Mas temos que acreditar. Falta a confiança. Sr. Embaixador, ganha, portanto, pertinência o tema chapéu da conferência que Cuba organizou. Sim, sim. E acho que nós também estamos trabalhando muito forte na área. Assim, a ciência, tecnologia e inovação eu vejo como um meio para chegar a um fim. Eles, como tal, não são um fim. Eles são um meio para melhorar os rendimentos econômicos, financeiros e todo. Agricultura, saúde, educação. É o meio para melhorar ou impor um novo impulso a isso. Por exemplo, nós em Cuba temos uma universidade dedicada, Universidade de Ciências Informáticas, UCI, que está na Habana. Essa é universidade só dedicada a ciência informática. Mas temos outras faculdades em outras universidades também dedicadas a isso. E o que fazemos nós, por exemplo? As universidades respondem ao interesse social do país. A universidade não é para fazer pesquisas, investigações para fazer igualdade, não. É que precisa o país.
que é preciso território na agricultura, na ciência, a mineria. Isso, as universidades têm que dedicar-se a resolver problemas, não a pesquisar por pesquisar. É para resolver o problema e isso contribui ao desenvolvimento econômico do país e pouco a pouco se vai desenvolvendo todo. Inclusive nós falamos também da ciência e da tecnologia em las ciências sociais. Es decir, no solamente el hardware, es también cómo aplicar aquello que fue muy bom aquí, como también aplicar no solo, sino el método, el procedimiento, el protocolo, también eso es ciencia y tecnología. Y nos intentamos en Cuba que todo se vincule desde el gobierno, las escuelas, a los municipios, apliquen la tecnología, tanto en la administración como en resolver los problemas económicos que tienen a región, que tienen o municipio. Nós estamos enfrascados en eso desde hace unos años. También debo lembrar que nuestro presidente fue también ministro de Educación Superior. Ha hecho como 10, 12 años, él fue ministro de Educación Superior, conoce también el sector y sabe la importancia que tiene. Y también, como leí ahorita hace un rato aquí, por ejemplo, Cuba en este sentido, y vocês caverdianos pueden corroborar esto que voy a hablar. Falo del robo de cerebro, por ejemplo. En Cuba, nuestra política es, como falei, más de 70.000 estudiantes extranjeros de países del tercer mundo estudiaron en Cuba. Mas la idea es que voltaran a sus países, a trabajar por sus países, a desenvolver sus países, no que ficaran en Cuba. E incluso algunos de los estudiantes fueron en Cuba, hicieron mestrado, doctorado y después voltaron para acá. Para ese conocimiento, colocarlo a disposición de su país, no a disposición de Cuba, mas Cuba también está a disposición de hacer pesquisas de conjunto na área de biotecnología, compartir nuestro conocimiento. Y lo hicimos cuando a COVID, por ejemplo, Cuba tuvo esta de cooperación sur-sur, incluye todas las áreas posibles. Somos un país pequeño, ustedes saben que somos un país pequeño, mas por ejemplo, durante la COVID, Cuba envió para el exterior 58 brigadas médicas. 58 brigadas médicas, un país tan pequeño como Cuba. Estuvimos en 49 países o regiones del mundo, incluyendo Italia. Por ejemplo, aquí tuvimos una brigada de 20 personas, más 100 médicos que ya laboran aquí permanentemente. Es decir, esos 48 brigadas se sumaron a los 28.000 médicos que ya Cuba tía trabajando no exterior, en más de 50 países, en 59 países exactamente. Entonces, esa es parte de la cooperación, es cómo cada país del sur puede colaborar con otro. O qué puedo yo cooperar con usted. Y no es buscando un lucro, es buscando cómo nosotros dos tenemos gano. Você melhora o sistema de saúde, ou melhora minha economia com o serviço, ou comparto um biotécnico para você em outras áreas. E acho que Cuba é um exemplo, é reconhecido inclusive nas Nações Unidas por nosso espírito de compartilhar, não só nosso técnico, sino nosso conhecimento. Isso o fizemos, lembro, nos anos 90, quando estava o VIH, o SIDA, Cuba criou também os antirretrovirales. E nós fuimos da opinião que os conhecimentos, es decir, o protocolo, las pesquisas debían ser públicas, debían ser de conocimiento para un mundo, compartir cómo nos producíamos los antirretrovirales. Y los países desenvolvidos dijeron que no, hecho que Cuba, Sudáfrica, estamos en la disposición, vamos a hacer eso más. Cuando fue a votación, los países desenvolvidos dijeron que no. Y cuando você ve hoy a propiedad intelectual más protegida en la área de salud, ¿cómo es posible si lo que vamos a salvar vida de un ser humano? Porque você tem y durante la COVID-19, la mayoría de las vacinas fueron criadas ¿dónde? En los países desenvolvidos. Y los lucros de las empresas productoras fueron de 49 y 75 billones de dólares. ¿Cómo posible las personas estaban muriendo en un mundo y você está lucrando con la vida de las personas? Eso para nosotros, los cubanos, no entendemos eso. Muito bem. Sr. Embaixador, deixe-me ouvir o Milton Paiva. Milton Paiva, quer se queira, quer se não, o Sr. Embaixador também já me vai comentar isso. Acabou por se desenvolver nessa cimeira um triângulo algo complicado, ou seja, a história de Cuba e dos Estados Unidos, a tal questão do embargo, que já faz mais de 65 anos, como disse o Sr. Embaixador,
há o evento que é patrocinado pela China, e isso quando há poucos meses os Estados Unidos estavam a acusar a China de ter uma base de espionagem em Cuba. Sim, Queres comentar isso? Claro. Bom, isso nos leva um pouco à geopolítica mundial, não é? Sim, aliás, a Assembleia Geral das Nações Unidas tipicamente é palco para todas essas tendências. Há as questões sociais, de desenvolvimento, agora surgiram as questões tecnológicas, mas as questões políticas e militares e de segurança estão sempre lá e é onde continuar a estar. E de facto há isso, né? Penso que Cuba, o facto do G77 ter ido a Havana trouxe uma mensagem política forte, porque eu fui ler no site do G77, eles têm lá no site que Cuba é que ajudou a juntar dentro das Nações Unidas os 77, que agora são 74, no contexto da Guerra Fria, precisamente quando tinha como pano de fundo essa luta com os Estados Unidos, que já vai em 62 anos, com a questão do embargo. Ou seja, a própria Cuba, como país pequeno, percebeu que sozinho não consegue lutar contra os Estados Unidos, aliou-se à União Soviética, que fazia o papel que agora faz a China, e juntou-se aos mais pobres e os médios. Conseguiu em número e a partir daí conseguiu, através da diplomacia, passar as suas deliberações e novamente conseguiu passar. Então há essa questão da Cuba, dos Estados Unidos e das superpotências, que na altura era a União Soviética e os Estados Unidos, agora é mais os Estados Unidos e a China, com a queda do URSS, embora a guerra entre os Estados Unidos e a China é principalmente mais económica, ainda não é tão militar, mas tem essa questão de quem manda no mundo, qual é que é a tendência. E a China conseguiu posicionar-se com grande habilidade, porque está em todos esses fóruns, está com os 5 no Conselho de Segurança, está nos BRICS, agora juntou-se aos pequenos e médios, está nos 3, e consegue fazer uma habilidade em que não é G77, mas é G77 mais China, ou seja, está em todo lado. E a China não já está lá dentro, mas está. Mas está em todo lado, está no Conselho de Segurança, está nas instituições de Bretton Woods, nos BRICS, está connosco. Portanto, isso preocupa os Estados Unidos, isso traz novos balanços, novos contrapesos que é preciso continuar a seguir sem querer tomar partido por nenhum, mas a mim me parece bem que o mundo tem equilíbrios e que haja pesos e contrapesos, tanto no sistema político interno como global. Quando é só um, normalmente há tendência para esmagar os demais. Então me parece bem que haja um sistema de pesos e contrapesos. Deixa-me ouvir o El Africano, mas no fim eu volto a ti, Milton, para fechares esta parte, é algo controversa. Queres comentar isso, Hélio? Sabes, eu sou mais um tecnológico, mas o que eu sinto é que, do ponto de vista de inovações, desenvolvimento tecnológico, a China ganhou uma preponderância. Eu diria que, se calhar, os países mais desenvolvidos engordaram e ficaram um pouco mais lentos, não é? Então, quando falamos, por exemplo, de tecnologia no 5G, a China claramente avançou nos estándares, ocupou as posições críticas de decisão, como disse o Milton muito bem, também na tecnologia o fez, na concepção dos estándares, e liderou o processo do 5G. E agora sentimos alguma retaliação mais política, dictando ao processo de distribuição da tecnologia pelo mundo. E Cabo Verde e África, na minha opinião, nós temos que conseguir manter-nos a nossa própria identidade e ter as parcerias, promover, obviamente, um mundo não desequilibrado, mas sermos agnósticos em parcerias. Do ponto de vista tecnológico, a China tem imenso para nos dar e os Estados Unidos têm imenso para nos dar. Eu diria que a China muito nestas novas tecnologias e os Estados Unidos muito na lógica dos conteúdos do software. Então, nós temos que ter a capacidade e a agilidade de tirar proveito destas dinâmicas mundiais. E nós devemos criar as nossas próprias dinâmicas. Eu gostei muito do que o embaixador referiu, e é isso mesmo. A nossa academia tem que fazer investigação aplicada. Nós temos que resolver e nós temos que desenvolver tecnologias para resolver os nossos próprios problemas. Nós temos que ser uma China ou uns Estados Unidos daqui a uns anos.
E deve ser esta a nossa ambição, a nossa autoestima, é tentar criar as nossas próprias forças e resolver os nossos próprios problemas e evitar, obviamente, a importação. Partilhar, sim. Agora, não cegamente importar, nem tomar partido tecnológico de uma guerra política. Muito bem, senhor embaixador. Sí, acho que China no es patrocinador. Acho que China no es patrocinador do evento. Él quiere ser Não, parte. acha ou não tem certeza ou não tem? No. Patrocinador, cuando fala patrocinador es quien coloca dinero para... No, China no es... Para a cimera en Cuba, China no fue patrocinador. China es parte del grupo, como vosotros, sin ser él miembro. Porque, ¿qué acontece con China? Y acho que ya nos vimos que el desenvolvimiento económico de China es muy fuerte. Han crecido en los últimos años. Y acho que China también está buscando un mundo más pacífico, más tranquilo. Y acho que China también como país socialista, sabe que un país donde tiene estabilidad política, es mejor los investimentos. Y yo falo, por ejemplo, yo estaba falando la primera vez que Fidel en Naciones Unidas, los años 60, tuve un discurso donde él faló algo como, por ejemplo, si termina a pobreza, terminarán las guerras, terminarán los sufrimientos de los pueblos. Y él falou, as bombas podrán matar a los famintos, pero no podrán matar a fome. As bombas podrán matar a los doentes, mas no podrán matar a las doencias. O povo tem el derecho a ser feliz, a desenvolverse. Y si alguien limita a posibilidad de los pueblos de se desenvolver, los pueblos tienen derecho a lutar. Él fue muy claro en eso. Y China, acho, también como país socialista, si você va lá y desenvuelve economía, você puede hacer investimentos. El país está políticamente más tranquilo porque a pobreza, eso que desenvuelve, ¿sí? O que trae a guerra, o que trae las manifestaciones, o problemas sociales, es a pobreza, es la falta de alimentos, es la falta no sistema de educación. Y acho que China ve también en 134 países posibilidades de se desenvolver económicamente porque China tiene capacidad económica para eso, tiene capacidad tecnológica para eso. Y yo lembro que yo estuve en un país africano anteriormente y cuando muchos países, yo estuve en 2006, 2011 y fue la crisis económica de 2008, muchos países que eran donos de minas dejaron los negocios, China fue, invirtió y después China ven a colonizar, você dejó los negocios. Y China vino ahora a ayudar a ese país con sus investimentos. Entonces, China, que yo conozca, China no exporta armas, China no exporta tropas, China no invade a ninguém. Antes, cuando se falaba, cuando el desenvolvimiento económico de Estados Unidos creció mucho, Europa también, ninguém falaba que es una mala influencia, es un perigo, tenemos que frear el desenvolvimiento de Estados Unidos. Ninguém faló de eso. Ahora, China se desenvuelve y es un perigo para Estados Unidos el desenvolvimiento económico de China. ¿Por qué? ¿Por qué você quer frear el desenvolvimiento económico de China? Es bueno para el mundo. Malo es armamento. Malo es desenvolver armamento. Malo es que un país tenga como una de sus principales industrias la fabricación de armamento. Porque un armamento es para matar unos a otros. No es para desenvolver, no es para comer, no es para construir. Las guerras sí son muy ruins, son mucho más. Tenemos que acabar con las guerras. Más a economía. ¿Por qué? Yo no lembro, posso estar equivocado, que alguien diga, yo soy satélite de China. Yo no lembro que ninguém fale eso. Sin embargo, uno escuta la historia, sale satélite de Estados Unidos, satélite de Europa, satélite. Mas yo no conozco ninguém. A lo mejor você me pueden ahora ayudar en esto, mas si você conocen algo, yo no conozco. Entonces, hay un temor a China se desenvolver económicamente. Tente desenvolver su economía. ¿Por qué você no tenta desenvolver su economía en vez de frear a outra? ¿Para qué? Senhor embaixador, o senhor não para de dar um muro no estômago dos Estados Unidos também? No es Estados Unidos. Estoy falando, ¿qué acontece? Eso es el interés de las grandes empresas. No, así, los gobiernos representan los intereses de sus países. Sí, no estoy falando, estoy falando a nivel global, estoy falando también de los países desenvolvidos. Mas Europa también ahora ve a China, tenta frenar el desenvolvimiento. ¿Por qué? Yo quiero saber qué tiene de ruim el desenvolvimiento económico de un país. Si todos podemos compartir. Si él desenvolvió más esto, tente você también desenvolver. ¿Por qué no?
Sim, claro. Senhor Embaixador, diga-me agora, fora do quadro dessa cimeira, qual é a relação hoje entre China e Cuba? Nós temos muito boas relações com China. China Que se traduz em quê? Parceiro estratégico. Temos muita ajuda de China lá em Cuba. Não tanto construção de infraestrutura, mas na parte política sí temos muito consenso com a China. E China é um de nossos parceiros estratégicos e temos relações normais. Ellos respetan nuestra soberanía, nós respeitamos a deles. China agora mesmo, en Naciones Unidas, condenou o bloqueio de Estados Unidos contra Cuba como uma violação do direito internacional, como fizeram muito. Até ontem, mais de 25 países africanos, latinoamericanos, China já tinham condenado o bloqueio de Estados Unidos contra Cuba nas Naciones Unidas. Na cimeira na Habana, muitos dos oradores lá condenaron, rechazaron el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. Entonces, nós temos boas relaciones con China, boas relaciones de respeto que poderíamos ter con cualquier país del mundo, inclusive con Estados Unidos. Muitas veces hemos planteado, queremos tener relaciones normais. Mas não convidaram os Estados Unidos, mesmo enquanto observador, para estar presente nessa cimeira? Eu não posso dizer que não. É decir, cuando tenemos un evento en Cuba, si Estados Unidos es parte, nós en Cuba no tenemos ningún problema. Si nós cumprimos, por ejemplo, puedo decir, ten habido competencias internacionales, campeonatos mundiales en Estados Unidos, que les no dan o visto para la delegación cubana participar. En la luta, en varios eventos. Los deportistas cubanos muchas veces no pueden participar en eventos de Estados Unidos porque Estados Unidos no ha visto. Eso nunca ha acontecido en Cuba. Tengo un evento deportivo en Cuba, Estados Unidos va. Tengo un evento político en Cuba, Estados Unidos va. Nós no tenemos ningún problema, nós respetamos a ley internacional y no vemos o pueblo de Estados Unidos como enemigo del pueblo cubano. Vemos las políticas de su gobierno que intentan violar a soberanía e independencia de nuestro país. Eso es lo que nós no podemos permitir. Até quando pensa que esse embargo americano relativamente a Cuba poderá ir? Eu não posso dizer. Para nós, o embargo é um sofrimento constante. Está presente em todas as áreas sociais, de educação, saúde, divertimento, esporte, em todas as áreas sociais. Se você logra ver o alcance do governo, do bloqueio, por exemplo, eles não permitem que vendam artigos esportivos norte-americanos a Cuba. Coisa tão sencilla. Eles não permitem que artistas norte-americanos visitem Cuba, por exemplo. Mas esse espectro de Cuba vir abrir um espaço para a construção de uma base chinesa em Cuba ainda vai complicar ainda mais? Não, mas isso é uma mentira. O que acontece? Que o bloqueio, a política de Estados Unidos contra Cuba, não é somente área financeira, econômica, política, social, é também a imprensa. Esta questão da base militar. É também a parte mediática. A mentira forma parte da política de Estados Unidos contra Cuba. A mentira. Nunca hubo ninguna conversación. Los chinos nunca pidieron a Cuba una base. Ellos mismos reconocieron que era mentira. O mismo las armas sónicas. Eu não sei si você lembra. Armas sónicas que funcionarios norteamericanos en Cuba, de embajada norteamericana en Cuba, después que Obama abrió la embajada, con el cambio de Trump, a comunidad cubana norteamericana falou que tinha que disminuir o número de funcionarios, tinha que disminuir las relaciones diplomáticas con Cuba. Na ocasión, 6 meses después, se inventó un arma sónica que los funcionarios norteamericanos en Cuba padecían ciertas dolencias y que era que Cuba, a través de un arma sónica, había afectado el cerebro y todas esas cosas. Después de 2 años de investigación, el FBI falou que no encontró nada con eso, que lo que era unos, yo no sé cómo decir eso, insectos, grillos, que el sonido que había era el sonido de grillos, de animales, en la floresta, y al final calaron, no falaron más nunca. Entonces, toda una provocación. Y el caso de China, a misma cosa. Queres encerrar esta parte? Sim. Há bocado tinhas perguntado como podem os 184 influenciar as suas agendas. Nós entramos na tecnologia, mas deixei mais dois ou três pontos aqui. Olha, que eu queria... é a diplomacia, já exploramos aqui, através da diplomacia. Não me refiro a essa parte, se querias encerrar essa parte do tal triângulo entre China, Estados Unidos e Cuba. Ok. Antes de avançarmos por esta. Já te vou dar tempo para isto. Sim, portanto, eu já tinha dito que,
aparentemente a China, aparentemente e acredito, a China se posicionou muito bem nesta sequência dos 77, da Assembleia Geral, etc. Neste momento é uma superpotência económica, não tanto militar, mas económica, e penso que isso é interessante para os 77, para os 77 ter aliados nos 5, porque os 5 é onde tudo pode ser vetado, nós não fazemos parte. Há um movimento dos BRICS para a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil tem interesse, a África do Sul tem interesse, a Índia, o Paquistão ainda não conseguiram ser membros permanentes, e há um debate em toda a linha que é suportado pelos BRICS, também com suporte dos 77, para uma reforma em toda a linha das instituições multilaterais internacionais, e penso que Cabo Verde deve fazer parte desse movimento e tirar partido de alguma habilidade política ou diplomática nesse sentido. Agora, ias a dizer? Não, ia dizer sobre, deixei de fora um tema que foi aqui passado, que é a questão das agendas. O financiamento segue as agendas. Quando o financiamento é só dos 5, o financiamento já vem com uma agenda. Isso penso que foi o Hélio que trouxe esse tema. Eu apontei aqui que uma das formas dos G77 influenciar melhor as suas agendas e as suas necessidades é também ter instituições regionais próprias. Os Estados Unidos e Reino Unido e esse aí que tem as de Bretton Woods, os BRICS têm, e já há, por exemplo, aqui no espaço dos PALOP e da CPLP também uma discussão se não era pertinente nós termos um banco CPLP. A Angola apresentou essa iniciativa, mas Portugal e o Brasil não simpatizaram pela mesma lógica, porque isso dá espaço aos PALOPs de terem agendas próprias de alguma força, e já também uma discussão ou uma ideia sobre um potencial banco dos PALOP, ou seja, não querendo estar Portugal e o Brasil, se faz sentido nós entre os 5 termos também um banco para que os bancos, que são uns países africanos de língua portuguesa, para que fique claro lá em casa, para que possamos ter também instrumentos de ir buscar financiamento para as nossas próprias estratégias, necessidades que sejam diferentes das estratégias dos grandes blocos mundiais. Okay. Hélio, os anos 60 foram claramente os anos do hard power, do martelo, das armas, etc. Hoje o soft power permite mais essa espionagem de que fez referência o Sr. Embaixador, não é? Sem dúvida. Repara, o digital hoje muda radicalmente o nosso conceito. Nós habituámos que o nosso território era o espaço físico, não era? E algumas embaixadas espalhadas pelo mundo, não é? Hoje, com a tecnologia, é preciso repensar, redefinir e relegislar. A própria espionagem e o boicote, etc., fica mais facilitado. Tudo muda, tudo muda. Portanto, hoje o território não limita absolutamente nada, ou limita muito pouco. E, efetivamente, agora com esta nova ordem tecnológica do mundo, o mundo está a tentar adaptar regras, controlos. Nós não temos uma polícia em Cabo Verde, nem em África, uma polícia digital, não é? Mas há quem tenha. Nós não temos nos negócios estrangeiros um representante digital, mas há quem tenha. Portanto, nós ainda estamos, e a África neste aspecto muito mais atrasada, ainda não percebemos o impacto que este mundo digital traz nas nossas vidas, nas nossas nações, e ainda não nos organizamos. Cabo Verde não tem um ministro dos negócios estrangeiros para tratar os temas digitais, para proteger os interesses digitais. Falamos agora, por exemplo, da inteligência artificial. Não há mecanismo colonizador maior do que a inteligência artificial. Porque hoje, qualquer informação, e está-se a criar cada vez mais soluções para isto, qualquer informação que tenha a ver com crenças, com cultura, com temas de educação, a inteligência artificial pode induzir. E está a ganhar cada vez mais credibilidade, mas também está a criar mecanismos de colonização que, se nós não tivermos cuidado,
Se a África não tiver cuidado em colocar os seus conteúdos, as suas crenças, os seus valores também no digital e não tiver condições de influenciar os motores, os algoritmos de inteligência artificial, estamos perante uma ameaça colonizadora completamente diferente, mas eventualmente muito mais destrutiva. É relativamente a isso que os 134 quiseram defender em Havana. Exatamente, repare, por isso é que eu digo, nós temos que criar conteúdos, tecnologia, a ciência tem que ser direcionada e aplicada para a nossa realidade. Senão, quando uma criança perguntar o que é uma menina bonita, vão definir um critério de beleza que não tem nada a ver com a nossa cultura e os nossos hábitos. E aquela criança está traumatizada para o resto da vida. Não é? Portanto, nós temos imenso cuidado quando, na introdução tecnológica, os nossos valores, preservar a nossa cultura. Não vai ser com assistência e consultorias de fora para dentro. O Sul-Sul e dentro do Sul-Sul o país, dentro do país a família, tem que ser garantida também no ecossistema digital. Esta, para mim, é a maior ameaça e, infelizmente, o mundo ainda não se apercebeu. Embora fico muito contente que a agenda política já esteja a endereçar estes temas. Este tema, deste evento do G77, é extremamente importante. Fico contente com esse tema, estar a trazer isto para a agenda. Porque há realmente uma ameaça. A colonização e inundar um país com cultura e tecnologia já não é só feito pela força das armas, nem pela força da religião. É muitas vezes feito agora também pela força do digital, que entra nas nossas casas sem nós sentirmos. Muito bem, Sr. Embaixador, enfim, a China estava lá, sabemos das potencialidades tecnológicas da China e do poderio a nível da inovação que a China tem. Não lhe parece que se configurou num erro estratégico não ter presente na cimeira nem os Estados Unidos, nem o bloco da União Europeia, que, enfim, é o outro espaço geográfico relativamente mais pujante do que os 134? Bom, es que no puedo decir si ellos pidieron participar o no. Todos los que pidieron participar participaron, como hubo 12 funcionarios de Naciones Unidas, organizaciones de Naciones Unidas que participaron. Y se dejó participar. Es decir, no puedo decir, no conozco si en algún momento ellos participaron sin como observadores. Ellos estuvieron lá, no puedo decir, es decir, a lo mejor como observadores estuvieron, algún funcionario de la embajada norteamericana estuve lá, mas no falou, porque decir, como observador no fala, no discursa en un evento, mas no puedo esa respuesta para eso. Y acho que si ellos quieren participar, acho que serían bienvenidos, porque no tienen ningún problema, siempre y cuando sea de como pares, de igual a igual, no como chefe, no como 134 países subordinados a ninguém. Se é de outra maneira, de outro jeito, acho que não tem nenhum problema mais. Se você me permite, eu quero falar disto do sistema financeiro internacional, também que Cuba abogou agora em Nações Unidas, e era parte também. E Cuba, entre as ideias, puso, é recapitalização dos bancos multilaterais de desenvolvimento, incremento da ajuda pública ao desenvolvimento e financiamento concessional, recanalização dos direitos de saque especial no utilizado para los países en desenvolvimiento, reforma de la gobernación en las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para dar a los países en desenvolvimiento una mayor voz, alteración de los criterios de elegibilidad para acceso al financiamiento concesional, democratizar un debate sobre el diseño de reglas y normas tributarias internacionales en las Naciones Unidas y relativizar el papel de las agencias de clasificación de riesgo, movilizar urgentemente por lo menos un trillón de dólares anualmente para investimentos en infraestructura sustentable en los países de desenvolvimiento, aumentar los fluxos financieros y eliminar las medidas restrictivas al comercio. Son parte de la mudanza que hoy proponemos en la arquitectura financiera internacional. Nós también achamos que no tiene lógica alguna que ainda a dívida dos países en desenvolvimiento es muy alta. Ya inclusive se pagó un monto inicial y se continúa, esas dívidas continúan ahí para nuestros países. Tem países que el 25%
de su Producto Interno Bruto é dedicado a pagamento das dívidas. Acho que isso vai contra o desenvolvimento de nossos países. Eu lembro que nos anos 80 houve vários eventos em Cuba, onde o companheiro Fidel Castro falou que a dívida era moral e eticamente impagável. ¿Sí? O monto a pagar, já os países, naquela época, estou falando dos anos 80, 30 anos atrás, já haviam pagado a dívida e hoje ainda tem mais dívida todavía, algo que é impossível entender. E eticamente são os povos os que pagam a dívida muitas vezes de seus governos. ¿Sí? São os povos que sofrem o pagamento dessa dívida quando muito dinheiro que deveria ser, ou fondos que deveriam ser dedicados ao desenvolvimento social, econômico do país, são dedicados a pagar dívida a outros países. Muito bem. Milton Paiva, qual é a tua opinião? Não acha que o espaço devia ser aberto mais ao Ocidente, com a presença dos Estados Unidos e da União Europeia, ainda que enquanto observadores, sobretudo se quiser romper com esse aspecto que o Sr. Embaixador avançou, não é? A questão das dívidas, a afirmação no cenário monetário internacional, etc. Não, como há vários, no sistema diplomático global, neste momento, há vários grupos de interesse, vamos dizer assim. O G77 é um, que é grande, mas há vários. Há o G7, há o G5, há o G20, e os líderes e os países escolhem aonde querem dar mais visibilidade e mais força. E já agora, também na Assembleia Geral, na Assembleia número 78, não esteve presente o presidente da China, o Macron, da França, penso que da África do Sul, dos grandes aí, nem o primeiro-ministro inglês, dos 5, só esteve o Joe Biden, que era a ONU é lá, em Nova York, ele compareceu, mas estou a dizer, dentro dessa luta de agendas e de interesses, os países vão pondo destaque onde eles acham que o bloco representa melhor a sua agenda. Então, pelo que nós dissemos aqui, é óbvio que os Estados Unidos provavelmente, se tem ainda a embaixada lá, alguém da embaixada estava lá, pronto, a embaixada é um observador, outros mandaram máximo ministros, não mandaram presidentes, enfim, isso agora já depende de quais os interesses que cada grupo quer, onde se quer posicionar para... Ok, muito bem. Hélio, já te passo a palavra. Deixa-me antes ouvir o Sr. Embaixador. Eu gostaria que ele me dissesse como é que, enfim, os 132 vão se livrar da ideia dos analistas, segundo quem correm o risco de se tornar numa espécie de satélite da China. Eu não vejo nenhum perigo, eu não vejo essa ideia de satélite, ainda não vejo. É a única superpotência que lá está. Mas China não tem essa, eu não vejo que China tenha essa ideia de ter satélites. China não tem, eu não vejo. Isso para mim, essa ideia não penso nela como satélite, porque eu não vejo, sim. Você, por exemplo, você tem aqui muita infraestrutura china. Eu não vejo que Cabo Verde seja um satélite da China. Eu não vejo. Esta resposta é brutal, é muito forte. Tem presença muito forte, mas eu não vejo Cabo Verde subordinado ao interesse da China. Eu não vejo, a lo melhor estou equivocado. Em outros países africanos vejo a mesma coisa. China tem investimento, tem ajuda, mas não vejo que esses países respondam aos interesses da China. Acho que China não tem. China tem capacidade econômica para ajudar e essa capacidade econômica também beneficia a China econômicamente. É o que está buscando China. Acho que se muitos países olharam desse jeito, o mundo seria muito melhor desenvolvido. Muito melhor desenvolvido. Em vez de enviar armamento, em vez de enviar tropas, em vez de tomar sanções unilaterais, em vez de fazer pressões, em vez de buscar responder a seus interesses. Porque eu falei, queremos um mundo multipolar. Pero um mundo multipolar que também esté do norte, que também esté Estados Unidos, que também esté Canadá, Europa. Eles também forman parte deste mundo, mas para isso, eu acho, devem pensar mais nos países do sul. Devem dar mais financiamento, porque eu acho, se o próprio capitalismo funciona, se a capacidade de compra aos países do sul fuera maior, os países do norte poderiam vender mais. Os lucros seriam maiores. Se o comércio fuera muito maior, os lucros seriam maiores para todo mundo, seria um benefício
para todo el mundo. Entonces, no queremos un mundo multipolar para interés de los países subdesenvolvidos, en desenvolvimiento. No, queremos un mundo multipolar donde todos participemos. Más participemos como iguales. Como iguales, no ningún superior a otro país. Donde la población de un país tenga los mismos derechos que tengan las otras. Y si usted no se relaciona con el sur, Cuba con el sur, muchas veces damos, o que no podemos compartir sin ningún problema. No es buscando lucro, es buscando cómo podemos ayudar a desenvolver ese país. Eso oficimos en muchos sectores. Claro, debemos también velar por la economía cubana, ¿no? Porque son ingresos para el país. Mas no podemos, los precios que tienen los médicos cubanos, no lo mismo que tiene un médico en un país desenvolvido. Mas precisamos también recursos económicos, pues, inclusive en un momento determinado, Fidel Castro faló que si a economía cubana, eu não lembro ningún discurso de Fidel Castro falar mañana vamos a vivir mucho mejor, el pueblo cubano va a tener todos los recursos, va a ser el mayor pueblo del mundo. No, eso yo nunca escuché a Fidel falar así. Ellos vamos a tener más recursos y entre ellos vamos a poder ayudar a otros países. Si tenemos más recursos, podemos ayudar más a otros países. Sí, fue muy claro en eso. Entonces, si esa sería la filosofía del mundo, acho que el mundo sería mucho mejor. Acho que no habría, si quieren pobreza para el 2030, no, acho que para el 2028 ya no tenemos pobreza. Si queremos partillar nuestros recursos, un mundo produce más alimentos de lo que precisa. El mundo produce más medicamentos de lo que precisa. ¿Por qué tenemos doentes y famintos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está errado? ¿Por qué no mudamos aquí lo que está errado? El recurso tenemos, mas yo acho que es voluntad política. Es ver cómo podemos ayudar a otros. Y todos vamos a ser mucho más felices, porque acho que la realización de una persona, por lo menos nós pensamos así, no es la parte material, es la parte espiritual. Cuando você sabe que ajuda a essa felicidade, você não, assim, é sua. Ninguém pode tirar isso de você. Mas acha que depois dessa cimeira o mundo vai virar os olhos para Cuba, à espera, por exemplo, da estabilização, para ver quem chega lá em primeiro e chega primeiro e estabelece a sua bandeira? A ver, não. Tendo em conta, sobretudo, os interesses dos Estados Unidos naquela região. Mas hoje, Estados Unidos não tem investimento em Cuba porque Estados Unidos proíbe, não é Cuba. Se norteamericano quiere ir a investir en Cuba, será bem-vindo como cualquier otro país, como si va un francés, como si va un cabo-verdiano. Nós não temos prioridade. Este é um convite que está a fazer aos Estados Unidos? Não, que está feito. Que está feito, por exemplo, eu falei, o desenvolvimento da biotecnologia cubana é reconhecido, é muito alto, o reconhecimento. E hoje, Cuba tem vacinas únicas no mundo contra o câncer de pulmão, o câncer de garganta. Já está en un ensayo clínico a vacina contra el cáncer de páncreas, uno de los más letales del mundo. Ya tenemos estudios feitos. ¿Qué pasó con el cáncer de garganta y pulmón? Los resultados son tan positivos, son tan buenos, que el gobierno de Estados Unidos dé una licencia para que la Universidad de Estados Unidos primero hicieran pesquisa junto con Cuba, de conjunto con Cuba, y después, como fue tan positivo también, dieron otra licencia para investimento para producir vacinas cubanas en la zona económica de desenvolvimiento de Mariel. Ellos autorizaron. Un norteamericano quiere ir a hacer investimento en Cuba, él lo puede hacer en igualdad de condiciones con otros. En Cuba no existe restricción para investimento. Entonces, es que el mundo, es lo que estoy hablando, el mundo tiene una visión errada de Cuba. Y nosotros estamos, inclusive nosotros días, un funcionario de Naciones Unidas faló, el mundo tiene que abrirse más a Cuba. Porque Cuba está abierta, no es que Cuba sea el mundo, Cuba está abierta, mas a mídia internacional da una visión de Cuba que no es la realidad. Cuando você va lá, a Cuba la mídia es una y a Cuba la realidad es otra. Eu falei, no años 2016, 17, 18, 19, inclusive con bloqueo, solamente con los turistas norteamericanos, con ciertas licencias, la economía cubana mejoró mucho, demasiado, mejoró demais. Fue reconocido el mundo entero. Por eso muchas personas alabaron a Obama. Muy bueno lo que Obama fez. Por eso. Mas entonces no es Cuba. Si Estados Unidos quiere ir a investir, no estamos convidados. Inclusive, en la Feria Internacional de Habana, el año pasado, tenemos cubanos americanos, cubanos que moran en Estados Unidos
y tuvimos un encuentro con él, si él también quiere invertir, y ya comenzamos a tener investimentos de cubanos, él tiene que tener licencia de Estados Unidos, no nos, para investir en Cuba. Así, no tenemos ningún problema. Nosotros, el pueblo cubano no ve al pueblo norteamericano como enemigo. No estemos muchos amigos en los Estados Unidos. Ontem, el presidente nosso, que está en Naciones Unidas, salió, estuve en la rúa para saludar a muchos norteamericanos que fueron lá a pedir un levantamiento de bloqueo frente a la oficina de Naciones Unidas. Levantamiento de bloqueo. Y también tuve reuniones con religiosos norteamericanos, con cientistas norteamericanos en la área de salud. Tuve reuniones, encuentros amistosos con artistas. Danny Glover, o artista Danny Glover, estuve lá, faló con él. Eso es público. Tenemos muchos amigos. Nós no tenemos nada contra el pueblo norteamericano. No tenemos nada, eso es a mídia. A mídia que Cuba es enemigo de Estados Unidos. No, nós no somos enemigos de Estados Unidos. Siempre. Y você puede preguntar aquí a los caboverdianos que estudiaron en Cuba. ¿Cuándo en Cuba, a pesar de este bloqueo, a pesar de esta política de Estados Unidos contra Cuba, cuando nós en Cuba hemos quemado una bandera norteamericana? ¿Cuándo un norteamericano fue ofendido en Cuba? Nunca. Tenemos un gran respeto por los países del mundo. Nós no tenemos odio contra el pueblo norteamericano. Ninguém puede decir nunca. Nunca puede decir. Inclusive Fidel públicamente pidió a Estados Unidos, Raúl, a tener negociaciones normales. Vamos a sentarnos a conversar. Deixa-me ouvir o Hélio Africano. Hélio Africano, mais uma vez, enfim, voltamos a questões das novas tecnologias ao serviço da aproximação e animosidade entre países, não é? De que fez referência o Sr. Embaixador, que é mais uma questão da mídia, movido naturalmente pelas novas tecnologias de comunicação. Obviamente as tecnologias trazem desafios, como tinha referido, não é? Que é preciso perceber a sua real dimensão. As redes sociais hoje mudaram o espaço para se comunicar. E hoje a verdade e a mentira passa muito por likes e dislikes. E quem tem o controle da influência da informação, obviamente pode manipular. E esse controle está mais a nível do Ocidente hoje? Sim. Repara, o controle da informação que é consumida nestes países, porque a informação que é consumida eventualmente na China é diferente, não é? Como sabe também a própria China, se consumir informação na China também tem os seus níveis de influenciação. E a mesma coisa acontece em vários países. Agora, a maior parte do mundo está a consumir informação vinda do Ocidente e que é controlada por meia dúzia de grandes potências económicas, não é? Obviamente, isto acaba por afetar a opinião. Portanto, eventualmente, o que o Sr. Embaixador está a dizer, eventualmente é difícil a Cuba conseguir fazer passar uma mensagem de forma tão incisiva nas redes sociais, como quem detém hoje a influenciação de toda a rede social. Mas estas são as realidades que temos que tentar harmonizar, não é? a nível de todo do espaço digital. E é aqui que eu acho que é o desafio destes países. Eu acho que, retomando um pouco o que o Milton tinha referido, há efetivamente várias fontes de influência. Cada um escolhe. Eu pessoalmente fiquei triste a não presença do nosso primeiro-ministro neste fórum. E ter estado nas Nações Unidas também é um palco fantástico, não é? Mas senti falta, porque... Mas acho que Cabo Verde se fez representar pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Exatamente. Mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros não é o Primeiro-Ministro, ok? Nem é o Presidente da República. Portanto, a representação significou que Cabo Verde está lá dentro, mas tem um impacto diferente se tivesse a presença do nosso Primeiro-Ministro. Eu acredito que Cabo Verde tem que repensar o seu modelo, tem que repensar o seu pacto social, ok? E isto implica estar em grupos que estão com vontade dinâmica para mudar a estrutura de poder que existe hoje no mundo. E este G77 tem esta ambição, tem uma vontade de tentar mudar. Eu acho que devemos pôr, como diria, toda a carne na assadura neste grupo aqui. Não concordo que não haja um muito maior envolvimento
e procurar. Portanto, os Estados Unidos não têm que se candidatar para estar lá, nós temos que insistir para estar lá os Estados Unidos, para estar lá a União Europeia, eles têm que perceber as nossas dores. Têm que perceber as nossas dores, nem que seja como convidados para simplesmente estar a ouvir. Portanto, é importante este envolvimento, como a China faz. A China procura estar em todo lado. Nós também devemos tentar fazer valer as nossas dores em todos os espaços e devemos tentar envolver os vários poderes instituídos do momento para perceberem que é importante também, se calhar, abrirem um pouco e permitirem maior protagonismo desses países e neste contexto de Cabo Verde e África também. Milton Paiva, eu não posso defender Cabo Verde, mas tu podes. Por que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não estiveram nessa cimeira? Isso teríamos que lhes perguntar, mas é um facto e como os países... E fazia sentido que lá estivessem, um deles, pelo menos. Penso que sim, se nós somos membros do G77 e que o G77 é portador de causas que nos interessam, digamos assim, é um grupo, como já dissemos ao longo do programa, de contrapeso para a aceleração dos ODS, disrupção tecnológica, redução das assimetrias, penso que isso é a nossa agenda. Nós estamos no grupo dos países em desenvolvimento e penso que quando essa forma de posicionar é sempre intencional. O Estado não faz... E a agenda que lá se discutiu também é a nossa agenda. Sim, o Estado não faz posicionamentos por esquecimento, penso eu. Houve uma estratégia de se mandar uma figura de mais terceiro plano, ou seja, não foi nem o chefe de Estado nem o chefe de governo, foi o Ministro dos Estrangeiros, como vários outros países fizeram, dentro dessa estratégia de não se comprometerem muito ou ficarem meio neutros, vamos dizer assim, ou espreitar. E penso que houve uma intenção aí, há um posicionamento que se pode ler em como ainda não foi o posicionamento ao mais alto nível nosso junto do G77, mas como o G77 está a retomar, era uma instância que depois da Guerra Fria perdeu algum protagonismo, pode ser que nas próximas esperamos que Cabo Verde venha a ser mais acutilante, principalmente nessas questões tecnológicas, de desenvolvimento humano, social, de ODS, etc., que é o coração do que nós precisamos de fazer para sermos uma nação mais envolvida e de melhor bem-estar para todos. Sr. Embaixador, esperavam uma representação de Cabo Verde mais incisiva, mais forte? No, eso es decisión... Mas se não quiser comentar, não comente. No, eso es decisión de cada país enviar un nivel que él considere. Inclusive hubo una conversa entre nuestro presidente y el presidente, su excelencia José María Neves, que bueno que bien, a lo mejor. Fueron dos convidados, el presidente cubano a visitar Cabo Verde y su excelencia José María Neves a visitar Cuba. Yo acho que tenemos muy buenas relaciones históricas. Inclusive, también esqueci decir ahorita, por ejemplo, Cuba realizó en 1966, casi 60 años, la primera conferencia tricontinental no apoyo a los países del tercer mundo. Y Amílcar Cabral estuvo lá. Y Amílcar Cabral conoció a Fidel, conoció a Che Guevara. Es decir, las relaciones Cuba-Cabo Verde son relaciones históricas desde el momento de libertación, y así con muchos países africanos. Y acho que Cuba sigue siendo la misma revolución que inició, ¿sí? Que continuó con Fidel Castro en 1959. Acho que siempre hemos sido transparentes, sinceros, constantes en nuestra política exterior. Siempre una política de amistad, de colaboración, solidaridad con los países del tercer mundo, en la defensa. Como falé, Cuba fue miembro de los no alineados, éramos aliados, ¿sí? Amigos de la Unión Soviética, mas nunca fuimos miembros del bloque militar del Pacto de Varsovia, aunque sí teníamos relaciones de defensa con la Unión Soviética. Y acho que eso ahora mismo na cimeira en Cuba demostró que Cuba no está sozinha. Muchos, como falei ahorita, muchos representantes de países expresaron su solidaridad con Cuba, rechazo a bloqueo, apoyo a Cuba. Inclusive muchos refirieron que Cuba no tema de ciencia, tecnología e innovación,
Acho que Cuba sería a sede perfecta para ese tema nos países do Sul, porque Cuba es uno de los países que más tem colaborado con los países sur en desenvolvimiento na área de educación. Na área de educación. No solo na formación de profesionales en nuestras universidades, mas también Cuba diseñó y hoy se aplica, reconocido por Naciones Unidas, programas de alfabetización que tenemos en América Latina, tenemos incluso en Australia, porque lo hicimos. El problema fue primero en español, mas también fue en aymara, en quechua, después en inglés, en francés, en Haití. Enviamos profesores, maestres cubanos para enseñar. Es decir, la primera lucha para la innovación, la tecnología y la ciencia ha hecho que es la educación, investimento en educación. Y Cuba en eso también ha colaborado con muchos países del mundo. Entonces, Cuba, a cúpula, a cimera en La Habana, demostró que no estamos sozinhos. Demostramos que muchos países reconocen a Cuba lo que hemos feito y lo que vamos a continuar haciendo. Y nuestro presidente faló en las Naciones Unidas, en diferentes foros de finanzas internacionales. Nuestro ministro habló en foro de la salud y ratificó que Cuba está dispuesta a compartir sus recursos, su personal de salud, a continuar en el campo de la salud, también a compartir nuestros medicamentos, nuestros conhecimentos. Muito bem. E estamos na disposição. Senhor Bacharel, estamos praticamente na reta final. De qualquer forma, o que eu queria lhe perguntar, a Cimeira de Havana não foi uma reunião estatutária? Não foi uma reunião? Estatutária. A reunião estatutária vai ser agora em Kampala, na Uganda. Sim. Em dezembro. Sim. É a terceira. Assim, a primeira cimeira, não lembro agora, porque o Grupo 77 no tem una cúpula, una cimera periódica como grupo no alineado. A presidencia se rota anualmente. Portanto, o próximo presidente vai ser Uganda. Uganda. Sí, en janeiro de 2024, Cuba entrega a presidencia, mas as cimeras es a decisión de dos países miembros. Eso no quiere decir que en Uganda, o ano que viene, va a haber una cúpula, una cimera del Grupo 77. No. A lo mejor Uganda propone un tema, a lo mejor Uganda está interesada en organizar una cimera, una cúpula de jefes de Estado y Gobierno y se realiza, mas no es obligatorio. Entonces, en nuestro caso, teníamos esa idea y no solamente, sí, hubo esta cimera de jefes de Estado y Gobierno, mas tuvimos congresos en la área de educación, a salud, a ciencia, a tecnología, aparte, medio ambiente e turismo. Sí, tivemos 4 congressos e, ao final, agora, tivemos este. Muito bem, não é o objetivo deste debate, mas gostaria de lhe perguntar qual é o estado atual das relações entre Cabo Verde e Cuba. Temos muito boa relação. Temos, sobretudo, relações no área da saúde. Temos uma brigada médica aqui, hoje, de 80 médicos. Acho que temos também, como falei, mais de 1000 caboverdianos se graduaron en nuestras universidades como técnicos y a nivel de... ¿Cuántos están lá neste momento? ¿Cuántos estudantes están lá neste momento? No, agora acho que tenemos solo 14. Solo 14 están estudiando lá. Y tenemos buenas relaciones a nivel de gobierno. Tenemos proyectos, un ministro de Cultura, Steven Cuba. Tenemos también proyectos de cooperación en la área de cultura, como puede ser traer aquí profesores de música, aquí las cámaras municipales, tienen estudios de música, instrumentos, mas no tienen profesores, nos podemos traer, y con eso parte también de atención a la juventud. Queremos ampliar la colaboración en el área de salud. Cuba está dispuesta a, hoy tenemos una facultad de medicina, por ejemplo, en Luanda, y tenemos otra en Guinea-Bissau. Tenemos la capacidad de traer aquí profesores en medicina para crear aquí la facultad de medicina y se estudie desde Cabo Verde ya tiene un curso de medicina más completo para que sea completo aquí. No tienen que ir al exterior. Puede estudiar aquí y concluir todo el curso, 6 años. O proceso es feito entre Cabo Verde y Lisboa, Coimbra. Bueno, yo no sé más. Cuba dio esa oportunidad ahora de si quiere tener aquí una facultad de medicina o 6 años aquí. Cuba tenga capacidad de traer los profesores para criar aquí, y no solamente para carrera de medicina, sino también para especialidades, que hoy aquí acho que tem médico geral integral. ¿Cómo está el proceso? Ya fue presentado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación. En janeiro, el ministro de Educación debe participar en
um congresso Universidade para Todos em Cuba. Acho que é um bom momento para debatir ou discutir esse tema. Mas temos muito boas relações e eu sim quero expressar aqui que onde quiera que nós vamos, sentimos um carinho e um agradecimento a Cuba por estas relações bilaterais que temos desenvolvido durante desde en el 67. Ya tinha colaboradores cubanos en Guinea-Conakry lutando junto a las fuerzas de Amílcar Cabral. Sí, son relaciones que van casi para 55 años. Y donde quiera que nós vamos, recibimos ese cariño, esse amor do povo cabo-verdiano. Hélio Africano, dou-te um minuto. Tens que ligar o microfone. Peço desculpas, quero só agradecer pela oportunidade de usar esta plataforma para apelar ao que eu considero ser o maior desafio de Cabo Verde, que é tirar proveito das tecnologias para o desenvolvimento. Acredito que ainda não estamos lá, acredito que precisamos ainda de aumentar a nossa autoestima para apostar nas competências nacionais, para investir mais na ciência e inovação, para aplicar ao desenvolvimento de Cabo Verde. Obrigado por esta oportunidade e fica cá o apelo. Pensemos mais nas nossas capacidades, acreditemos que somos capazes de ajudar a desenvolver Cabo Verde de uma forma muito mais incisiva, com competências nacionais. Milton Paiva, dou-te um minuto também. Também aproveito para agradecer mais uma vez este convite, para encorajar o Grupo Alfa e a Nação a continuar a organizar estes debates com seriedade, olhando não só para dentro, mas para a região, para a África, como fizemos outra vez, e hoje para o mundo, e ajudando o país a ter o país e os cidadãos a ter uma melhor consciência dos desafios globais, de quais são os interesses, de como e onde se posicionar e de como, utilizando todas essas ferramentas, a tecnologia, a diplomacia, as instituições, levar avante a nossa agenda de desenvolvimento coletivo. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos. Muito obrigado a todos. Portanto, tivemos aqui mais uma edição do debate à Nação. Embaixador de Cabo Verde, de Cuba em Cabo Verde, Túrcio Lopes, agradeço imenso a sua presença. Muito obrigado. Milton Paiva, advogado, também mais uma vez aqui conosco, o Hélio Africano, que também já participa ativamente no nosso programa, e todos nos despedimos. Na técnica estiveram Hilian Lopes, Tiago Ribeiro, Ivandro Mendonça, José Mário Correia na condução do debate. De todos nos despedimos. Até a próxima edição deste programa. Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Os Estado... administradores têm que ser, na verdade, isentos. Ali na Cabo Verde não tem um aspecto que é o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades como Com essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, Economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia.